Olha, hoje a gente começa com uma notícia realmente muito triste, que veio lá da Indonésia. Uma brasileira que estava fazendo uma trilha no Monte Rinjani, infelizmente faleceu depois de cair na cratera de um vulcão. Pois é, e o resgate do corpo dela foi, assim, uma operação extremamente complexa, demorada. Exato. E esse evento, tão trágico, né, ele acaba jogando luz sobre os perigos que existem no turismo de aventura. E também sobre as dificuldades imensas de fazer um salvamento no lugar tão isolado, de acesso tão difícil. Com certeza. Então, vamos tentar entender um pouco melhor os detalhes dessa operação tão delicada e as perguntas que ficam sobre segurança, sobre responsabilidade nesse tipo de turismo, né? Pelo que se sabe, a queda foi de centenas de metros. A primeira estimativa era uns 300, mas parece que a equipe de resgate teve que descer bem mais, tipo uns 600 metros para chegar até ela. Exato. E o terreno, nossa, vulcânico, né? Descreveram como uma rocha porosa, tipo pedra pomes. Pedra Pomes. Imagina o quão instável e quebradiço isso deve ser. Extremamente. E essa instabilidade foi, assim, só um dos complicadores. O que chama atenção aqui do ponto de vista técnico é a combinação de desafios, sabe? O Monte Rinjani é alto, são 3.700 metros de altitude. Uau! Aí você junta isso com esse solo super quebradiço, mais as condições de tempo que não estavam boas naquele momento. Tudo isso impediu, por exemplo, que um helicóptero fizesse o resgate inicial. Nossa, 600 metros de profundidade em Pedra Pomes parece um cenário de pesadelo para qualquer equipe de resgate. Como é que eles conseguiram descer e depois içar o corpo nesse lugar? Então foi preciso usar uma técnica bem específica de resgate vertical com cordas. É um trabalho assim muito meticuloso. Precisa achar múltiplos pontos para ancorar as cordas com segurança na rocha, o que é dificilíssimo nesse tipo de terreno, né? Imagina. Foi uma equipe pequena, 7 socorristas no total, 4 desceram mesmo e 3 ficaram em cima, na base, dando todo o apoio. Um processo lento, super técnico. E o helicóptero? Você mencionou que ele sobrevoou, mas não pôde ajudar mais diretamente. Foi só o clima mesmo ou teve mais coisa? O clima atrapalhou sim, mas a altitude ali é o fator-chave. A 3.700 metros, o ar é muito rarefeito. Ah, claro. Isso significa que as hélices do helicóptero têm menos ar para empurrar, sabe? Elas perdem sustentação. Entendi. Para operar nessas condições, precisa de helicópteros muito específicos, tipo o modelo B3, que é mais potente para altitude, e mesmo esses operam no limite. Tem que estar leves, com pouco combustível, às vezes só o piloto, sem banco. Nossa, que complexo. Qualquer vento um pouco mais forte, qualquer problema de visibilidade já inviabiliza a operação aérea. A altitude muda completamente a física da coisa. É impressionante essa limitação técnica. E a operação toda levou horas, né? Começou de manhãzinha e só confirmaram a retirada do início da noite. Exatamente. 11 horas a mais que o fuso daqui do Brasil. O pai e os primos dela acompanharam tudo de perto. Imagina a angústia. Muita angústia. E isso me leva a pensar que tipo de estrutura esses lugares turísticos, tão populares, mas tão remotos, realmente oferecem em termos de segurança. Qual a responsabilidade dos guias que são contratados? Porque, infelizmente, parece que já aconteceram outros acidentes fatais por lá, né? Sim, não é o primeiro. E aí, se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, países como a Indonésia, que talvez tenham menos recursos, podem não ter equipes de resgate tão treinadas ou equipadas como a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui a gente tem corpos de bombeiros muito bem estruturados, grupos especializados, como o GRAU em São Paulo. Sim. Isso só reforça como é vital ter um bom seguro de viagem. E um seguro que cubra especificamente resgates complexos, porque essas operações são caríssimas. Ouvi alguns relatos de especialistas, aventureiros experientes, e todos batem na mesma tecla. A rapidez no resgate é tudo. Cada segundo faz diferença. Causou um certo choque, né, aquela informação inicial, que ainda não está totalmente clara, sobre a possibilidade de a vítima ter sido deixada para trás num primeiro momento. Pois é, isso precisa ser melhor esclarecido. Mas reforça a ideia de que, por mais experiente que o guia seja, a pessoa não pode depender 100% dele. Tem que ter sua própria noção de risco, seus próprios limites. Lembrei daquele caso famoso do cinegrafista no Everest, que quase morreu por falta de oxigênio, também foi deixado para trás por um tempo. São situações extremas. Sim, e comparando com outros casos recentes, como o daquele brasileiro que ficou desaparecido semanas no Peru,
parece que existe um padrão preocupante, sabe? Uma certa demora na resposta das autoridades, das equipes de busca em algumas regiões. É verdade. E isso gera uma angústia terrível para as famílias que ficam esperando notícias. É fundamental que existam protocolos mais eficazes e também investimento real em segurança por parte dos parques, das autoridades locais que cobram taxas dos visitantes que lucram com esse turismo. Falta estrutura e, às vezes, falta agilidade na resposta. No fim das contas, essa discussão vai muito além desse